Você já conhece a quinoa? Esse grão ancestral andino, que é inclusive recomendado para a alimentação dos astronautas da NASA? Eu sou o Gustavo, especialista de alimentos naturais da Color Andina. Vem comigo nesse bate-papo. De onde vem a quinoa? A quinoa é um grão natural da Cordilheira dos Andes, que é plantado em vários países da América do Sul, tanto na Argentina, quanto no Chile, na Colômbia, no Peru, na Bolívia, e ele, originariamente, cresce a partir dos 3.500, 3.600 metros de altitude. Então, um dia, se você estiver em alguma viagem, em algum passeio turístico em qualquer um desses países na Cordilheira dos Andes, você não deveria encontrar quinoa a altitudes como 1.000 metros, 2.000 até 3.000. E ela é originária dessa região porque assim o fez a natureza. Essa é uma região muito inóspita, uma região com pouquíssimas opções de alimentos, porque quanto mais alto você está na cordilheira, menor é a quantidade de oxigênio, mais frio e maior nível de insolação e radiação. Então, poucos alimentos, poucas plantas, poucas árvores conseguem se desenvolver. A quinoa conseguiu, então a quinoa realmente merece bastante destaque, porque se ela conseguiu, num ambiente como esse, ela com certeza tem características que são incríveis, são muito diferentes dos outros alimentos que a gente conhece. Nós sempre recebemos muitas perguntas nas nossas redes sociais a respeito dos tipos de quinoa. Eu trouxe aqui um pouquinho para mostrar para vocês nesse potinho. Como você pode ver, nós temos 3 tipos de quinoa: a amarela, a preta e a vermelha. A quinoa, para quem nunca viu, é esse grão bonitinho aqui, bem pequenininho, menor que um alpiste que você pode eventualmente ter na sua casa para alimentar os pássaros. Essas 3 variedades de quinoa, elas vêm das mesmas plantações, então você planta cada uma das variedades de acordo com a sua intenção. Esses 3 tipos eles crescem juntos, com o mesmo processo de plantio, com a mesma época de colheita, com o mesmo tempo de maturação e sempre nos mesmos espaços, que nessas regiões originárias são espaços retangulares que eles têm como padrão para o plantio da quinoa. Cada uma dessas variedades tem uma propriedade um pouco diferente da outra. Elas são iguais, ou seja, não é como você ter 3 alimentos diferentes, é a mesma coisa, é quinoa, mas tem pequenas sutilezas que fazem com que elas sejam diferentes entre elas. Aprofundando essa variedade das quinoas, a pergunta que sempre fazem é: qual é a melhor quinoa? A quinoa real, como se fala muito no Brasil, na verdade é a quinoa de plantio em altitude, nessas regiões de origem da quinoa mesmo, como eu comentei com vocês. As outras quinoas que não são reais, na sua grande maioria, são as quinoas que já são de plantios adaptados. Para você ter uma ideia, no Brasil existem fazendas imensas de plantação de quinoa que estão na região do centro-oeste entre Goiânia e Brasília. Então, olha que interessante, como é que você pode plantar uma quinoa, que é um alimento originário de grande altitude, de frio, numa região tão quente como aquela? Isso é uma coisa maravilhosa da agricultura hoje, que permite a você adaptar alimentos em todos os lugares. Isso é uma coisa muito boa. Mas é isso que difere, ou seja, a quinoa real é a quinoa de origem e a quinoa não real é a quinoa já de plantio adaptado. Mas isso pode acontecer para qualquer uma das cores, seja a amarelinha, a vermelha ou a preta. Você vai ter a opção de origem e a opção de plantio adaptado. Essa seria a grande diferença para você perguntar na hora de comprar a quinoa que você escolher. As pessoas sempre perguntam para a gente qual é a melhor forma de consumir a quinoa. A quinoa, ela primeiro requer que você lave. Por quê? Quando você olha lá aqui, como eu tenho no pote agora prontinha, você pode comprar com um grão de arroz, porque é durinho, depois você cozinha água, mas diferentemente do arroz ou do macarrão, a quinoa, ela tem naturalmente, na composição dela, um elemento chamado saponina. A saponina não vai fazer nenhum mal à sua saúde, não é um veneno, e ela já é retirada por meio de lavagens nos próprios campos onde a quinoa é plantada. Mas sempre é recomendável que você lave com umas 2 ou 3 águas, pelo menos, a sua quinoa antes de você preparar, porque um pouquinho ainda que tenha da saponina, ele vai ser retirado nessa lavagem e esse seria o ideal para você deixar a quinoa no ponto ideal para cozimento. E o cozimento, aí sim, como eu comecei a mencionar, como arroz. Você vai pegar a quinoa, vai colocar numa panela com uma quantidade de água acima do limite dela, sal ou tempero a gosto, como você preferir, e cozinhar como arroz. O ponto da quinoa é muito interessante, porque a quinoa, ela meio que se abre como uma flor conforme ela vai sendo cozida. Então você define aí qual que é o ponto ideal para você. O que a gente não costuma sugerir é o consumo da quinoa crua, basicamente porque a quinoa crua, ela vai ser desconfortável para você mastigar, porque é como se você estivesse mastigando um grão de arroz cru, não
é exatamente uma boa experiência e também ela não vai absorver nenhum tipo de tempero, nenhum tipo de sabor adicional que você poderia dar no momento em que você faz cozida. Então não existe nada de errado ou de perigoso no consumo da quinoa crua, é mais pelo desconforto mesmo. Então, quinoa, lavagem, depois cozimento igual do arroz e você vai ter esse grão maravilhoso disponível na mesa da sua casa. Bom, estamos aqui falando de quinoa. Se você está gostando, eu queria convidar você para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, porque aí o YouTube sempre avisa você a respeito de novos conteúdos e a gente então pode continuar trocando mais informação e tentando agregar um pouco de valor na sua alimentação. Vamos agora para mais um tópico: receitas com quinoa. A quinoa, se você prepará-la um dia sem sal, sem nenhum tipo de tempero, você perceberá que ela tem um sabor basicamente neutro, ou seja, ela não é nem doce nem salgada e tampouco é um alimento com uma característica muito marcante. Ela tem um saborzinho típico dela, mas é muito suave. Então, que receitas são legais para a gente fazer com quinoa? Seja doce, seja salgado, essa é a primeira sugestão, ou seja, você não tem restrição de como combinar a quinoa, você pode combinar como você quiser, só que a grande maioria dos chefes, dos restaurantes, e daí a gente pode entender que são as pessoas que já exploraram bastante a quinoa, que já testaram, que já pesquisaram todos os tipos de receitas, eles basicamente usam em duas combinações fundamentais. A primeira é na composição de saladas, ou de pratos de entrada, porque a quinoa não deve ser consumida na mesma quantidade que você consome de arroz. Se você pegar uma colher de sopa de arroz bem cheia e colocar no seu prato, tá tudo bem. Mas se você fizer isso com quinoa, você vai ter um alimento extremamente proteico, mas com bastante carboidrato também, que vai ao final ser uma alimentação exagerada, sem necessidade. Então você sempre vai usar uma quantidade menor. Então, na combinação com a salada é bacana, mas o pessoal faz também combinação com pratos quentes em substituição ao arroz ou em substituição ao macarrão, aos outros carboidratos. Então, a quinoa é um uso bastante livre, bastante amplo e, se você quiser, nas nossas redes sociais existem muitas receitas que o pessoal que trabalha em restaurante e faz receitas prepara com quinoa, você pode consultar lá, vai ser bem bacana. Então, hoje nós falamos a respeito da quinoa, esse grão ancestral da Alta Cordilheira dos Andes. Você viu que existem 3 tipos de quinoa. Você entendeu como preparar e, o mais importante, como você selecionar o grão de origem mesmo, o grão que vai te dar toda a nutrição que a quinoa pode te dar. Então, eu gostaria de convidar você para, através da descrição que está aqui no vídeo, acessar as nossas redes sociais, onde tem muito mais informações e a gente pode continuar batendo papo. E por agora, eu agradeço muito a sua atenção e pelo carinho. Muito obrigado.